Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o Meio Tempo, o programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, a FGV-SMI ou FGV Comunicação. O Ministério da Saúde adverte: os casos de dengue no Brasil podem mais que triplicar esse ano. A projeção, junto com a Infodengue da Fiocruz, é que o número de infecções pode ser de até 5 milhões contra 1.600.000 no ano passado. Agora, em fevereiro, vai ter vacina, mas vai ter gente arrumando desculpa para não tomar a dose, né? A razão disso, normalmente, é desinformação. Eu recebo hoje o Igor Sacramento, que é pesquisador em saúde e professor da Fiocruz e da UFRJ, e o Vitor Piaia, que é professor e pesquisador aqui da FGV Comunicação. Rapazes, bem-vindos. Obrigado. Tudo bom, Leila? Tudo bom. E a gente vai começar, como a gente costuma, quebrando o gelo. Qual a fake news de saúde mais bizarra que vocês já ouviram? Igor? Nossa, são tantas. Eu acho que a mais bizarra que eu já vi foi em relação à vacina do HPV, que ia promover a iniciação sexual das meninas mais cedo, assim. Então, havia uma associação na fake news que eu vi de que se as meninas tomassem vacina, elas iam querer fazer sexo porque tomaram a vacina. Então, é como se na vacina tivesse algo que incitasse sexualmente as crianças. Então, essa, para mim, é uma das mais bizarras, que a vacina não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma forma de prevenção de uma das doenças que mais acometem mulheres, né, que é o câncer de colo do útero, derivado também das consequências da HPV, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas havia essa associação e foi muito frequente. Tem diminuído, mas ainda existe essa associação e muitas mães, pais responsáveis por crianças ainda não vacinam seus filhos por conta dessa fake news. E você, Vitor? Olha, eu sei que o tema é sério, mas eu sou apaixonado pelo Tedros Adhanom de Cropped. Aquele vídeo, né, que supostamente Tedros Adhanom, diretor da OMS, tá de cropped tomando uma cervejinha num botequim no Brasil. Assim, essa história não faz o menor sentido, mas eu lembro que na época da pandemia ela acabou tendo uma repercussão, né? Querendo ou não, a OMS, as autoridades de saúde em geral, estavam sendo colocadas ali em xeque no debate público e acabou sendo utilizada aí um pouco a sério, um pouco a brinca, mas também apareceu muito no debate público. Eu acho que eu fico com a vacina de Covid dando, como é que é? Fazendo a pessoa virar jacaré? Não era isso? Nossa, Era um negócio assim, né? também. O que circulou de meme, tem até Muito figurinha meme, da Cuca. Lembra da Cuca, teve. do sítio do Pica-Pau Sim, Amarelo, sim, assim, sim, sambando por sim. conta dessa história? Muito bizarro. E eu lembro de pessoas que foram fantasiadas de jacaré para se Isso! vacinar, que eu achei ótimo, assim, né? Uma coisa bem. Usando o meme, transformando em paródia, eu achei isso bem Acaba interessante. transbordando, né? A Transbordando, minha assim. mãe, quando foi tomar vacina, oba, já virei jacaré! É. Então o pessoal começou a brincar com isso. Brincar com isso. Isso foi. Eu acho que esse acabou havendo uma contra-desinformação, porque era tão absurdo que até as pessoas que acham que teriam alguma dúvida de se vacinar acharam, gente, isso não é cabível, né? Que uma vacina transforme alguém em jacaré. Se alguém descobre uma fórmula que transforma um humano em um réptil, eu acho que, né, enfim, eu acho que seria uma descoberta científica de enorme significado. Igor, você participou de uma pesquisa chamada E Quando Não Era Fake News? Boato e cisma sobre vacinação no Brasil, 1999-2000. Desinformação em saúde é mais antiga do que o termo fake news, certo? Certamente, assim, porque existem várias categorias distintas que já foi usado ao longo da história para classificar esses processos, como boatos, por exemplo. Nesse estudo que você comentou, a gente estava pensando especificamente, fazendo uma análise no contexto da vacinação de gripe para idosos. Quando se inicia aquela campanha de vacinação no governo FHC, que o Serra era ministro da Saúde, uma ampla vacinação contra a gripe comum, que matava muitos idosos morriam de vacina, mas começou a circular muitos boatos em que a vacina mataria os idosos. Então, nesse estudo, a gente foi identificar o porquê que essa associação passou a haver. E a gente percebeu que tinha, primeiro que circulou muito na internet, é uma outra internet, não sei se vocês vão
lembrar, uma internet muito diferente de fóruns e blogs, né, ali no final dos anos 90, uma internet muito diferente da internet das redes sociais que a gente tem hoje, então eram muitos fóruns, e a gente conseguiu recuperar alguns desses fóruns, e pelos jornais, especificamente, que a gente foi atrás dos jornais da época, que noticiavam isso, e havia uma associação a uma fala do presidente da época, dizendo que os aposentados eram vagabundos, e essa fala repercutiu muito na época, e houve uma associação, a maior parte dos aposentados, era um contexto de uma reforma previdenciária naquela época, então ele teve essa fala muitíssimo infeliz, e ela foi associada se os aposentados são vagabundos, a maior parte dos aposentados são idosos, então essa vacina está vindo para matar os idosos, para diminuir o déficit da Previdência Pública. Então essa fala foi muito recorrente. E aí foi quando a gente começou na pesquisa a trabalhar junto com a categoria de boato, a categoria de cisma, que ela é diferente da categoria de desconfiança, que eu vejo muitos colegas trabalhando, mas eu desconfiava da categoria, porque a desconfiança ela tem uma abertura. A desconfiança, no seu núcleo, tem a dúvida. A cisma não, a cisma é certeza absoluta. Né? Então, assim, na cisma, a pessoa os grupos e as pessoas, as comunidades cismadas, como a gente fala nesse estudo, elas se prendem a certezas que elas consideram extremamente absolutas e não conseguem dialogar com outras narrativas e outros discursos, como o da ciência, por exemplo, da saúde, enfim. Então, a gente observou a forte presença já naquele contexto da cisma. Então, é interessante observar que quando não chamava fake news, haviam outros nomes, rumores, boatos, né? Não são a mesma coisa, fake news tem uma outra configuração, até mesmo um outro ecossistema midiático, no modo como funciona, mas é interessante também ver porque os boatos diferentes das fake news não têm rosto, né? Eles simplesmente vão circulando e você não consegue, muito dificilmente você identifica a autoria, quem disse pela primeira vez, né? O boato tem essa dimensão de um anonimato, que as fake news às vezes não são tão anônimas, né? Porque elas são proferidas por agentes públicos, às Vou vezes. até aproveitar e pedir para o Vitor explicar que ecossistema é esse das fake news, o que caracteriza efetivamente as fake news e se a saúde é uma área propícia para essa disseminação de fake news e por quê? Esse é um ponto bem interessante, Leila, porque quando a gente está falando de rumores, né, os rumores eles também servem como uma forma de criar sentido em momentos de confusão. Né? As pessoas acontece uma epidemia, acontece alguma coisa, as pessoas começam a circular rumores tentando coletivamente criar algum sentido para algo que as deixa nervosa ou em dúvida. As fake news, na verdade, né, que a gente começa a observar mais frequentemente agora, né, com essa configuração, elas, na verdade, trabalham para gerar dúvida, né, quebrar sentidos, né, que estavam devidamente construídos e que, por meio da ação intencional, de engano, de criar dúvidas, acabam gerando esse tipo de confusão. Então, apesar da circulação, né, ser um pouco semelhante do ponto de vista da rede, né, que vai trocando e espalhando, né, não é uma emissão única, né, que pega todo mundo, como uma TV tradicional e tal, né, a gente fala muito das fake news como uma coisa em rede, né, que vai sendo circulada ali, muitas vezes, por exemplo, por aplicativos de mensagem, e nessa capilaridade um pouco mais que lembra os rumores, mas não é exatamente relacionada a rumores. E aí eu acho que nesse caso, né, a gente soma aí com um contexto muito específico dos últimos anos que tem a ver com a circulação e o crescimento de grupos conspiratórios, né, que usam desse espaço para efetivamente circular esse tipo de informação. E a saúde, ela está no coração das teorias da conspiração aí desde sempre. Agora, nesse ambiente digital em que o Igor falou, né, em algum momento a internet antiga, para você chegar num lugar, você tinha que ser muito interessado. Uhum, né? uhum. Você tinha que entrar num blog, num fórum, procurar. Né? Agora não, um grupo de WhatsApp chega a informação para você. Então talvez essa seja a grande característica aí que faça transbordar essa lógica de conspiração, que era de grupos de nicho, para grandes massas da população. E aí o problema está
Dado. Você vira um consumidor passivo dessa informação, chega aquele tsunami de mensagens. E aí tem outro estudo do qual você participou, exatamente sobre a circulação de fake news, e aí já tinha esse nome, porque a gente está falando de 2017, que foi o ano em que se espalhou, se convencionou chamar fake news de fake news, afinal, e sobre a questão da vacina contra a febre amarela no Brasil, não é isso? Isso, exatamente. E foi muito curioso porque, na verdade, esse estudo, ele derivou de uma percepção nossa de um problema de comunicação institucional do governo. Porque a gente estava num contexto de surto silvestre, a urbana a gente não tem desde os anos 40, mas silvestre, e as doses de vacina que o Brasil tinha à época eram insuficientes. A decisão do Ministério foi fracionar as doses. Então, as doses que eram vitalícias, ou seja, você tomava uma vez e não precisava tomar nunca mais, ela passou a ter uma validade de entre 8 e 10 anos. Isso gerou a ideia do fracionamento das doses, isso gerou uma abertura, de novo, né, para uma produção de sentidos muito ampla. Porque a ideia do fracionamento pode estar associada à ideia do fragmentado, que pode estar associada à ideia do mais fraco, que pode estar associado à ideia do não tão resistente. Então, para essa pesquisa, o que a gente decidiu fazer era ir aos postos de saúde, não ficar só na produção discursiva nas redes, mas ir aos postos de saúde para entrevistar e conversar com as pessoas que estavam na fila de vacinação e por que elas tomaram a decisão de se vacinar diante desse avalanche informacional que a gente estava submetido. E vocês acham que os aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp, eles foram um divisor de águas no espalhamento desses boatos, ou cismas, ou fake news? Olha, eu considero os aplicativos de fundamental importância para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? Os aplicativos de mensagem, eles têm uma configuração um pouco distinta de outras redes sociais, porque normalmente eles estão baseados em comunidades um pouco menores, grupos de confiança. O WhatsApp no Brasil, por exemplo, ele aparece muito, por exemplo, você tem grupo de WhatsApp do futebol, do colégio do seu filho, dos seus amigos. São redes de confiança, são redes que você já está inserido e que você tem algum tipo de credibilidade, né? E acredita naquelas pessoas, talvez não para assuntos de saúde, mas para outros assuntos. Então, essa proximidade, sobretudo que o WhatsApp tem, né, e essa capilaridade que o WhatsApp tem no Brasil, eu considero super importante para a gente tentar entender os movimentos contemporâneos relacionados à questão de fake news e saúde no Brasil. No estudo sobre a febre amarela, está lá colocado que a OMS divulgou em 2019 os 10 desafios para a saúde nos 5 anos seguintes, período esse que terminou no ano passado. E um deles, o 10º da lista, era exatamente hesitação vacinal. Aí eu pergunto a vocês se dá para fazer um paralelo entre isso e o que já estava acontecendo em vários países, Estados Unidos, com certeza, aqui no Brasil também, polarização política. Tem um paralelo entre hesitação vacinal e polarização política? Olha, com certeza. Embora a gente precise pensar que os movimentos anti-vacina são muito diferentes, eles têm, né, culturas nacionais diferentes, né? O movimento anti-vacina nos Estados Unidos, na Europa, tem outras colorações que no Brasil não tem. Vou dar um exemplo do estilo de vida vegano, que não tem a força como movimento social no Brasil, como tem nos Estados Unidos e alguns países da Europa, e que são anti-vacina né, pela dimensão do veganismo, mas esses movimentos, eles aumentam muito num processo de polarização, de um populismo de extrema-direita que começa a emergir nesse contexto, consolidar. A gente tem as eleições de Trump, Bolsonaro e outros ao longo do mundo, e que é um populismo de extrema-direita que também é anti-ciência. Né? Ele não é só conservador nos costumes e liberal, digamos assim, na economia, neoliberal na economia, mas, sobretudo, ele é anti-ciência, né? Na medida em que porque a ciência pode questionar os princípios daquele... Então, alimenta isso. Me lembro que o próprio Trump recomendou ou tomar detergente, pessoas morreram porque tomaram detergente para combater a Covid.
Então você tem uma dimensão desse lugar, dessas figuras carismáticas que o populismo oferece e produz, né, que acabam tendo uma adesão indiscriminada por certas pessoas. Então, sem dúvida, a polarização funcionou, mas junto com a polarização, também um processo de cristalização das posturas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, é mais do que polarizar, né, direita e esquerda e todas as suas matrizes possíveis, mas também é cristalizar uma posição e não reconhecer as contradições naquele discurso. Quer dizer, mesmo você se identificando como direita, reconhecendo que a ciência é importante, que a vacina é importante e que a vacina não é uma coisa de comunista, mas que a vacina é um direito cidadão, né, e uma proteção social pública. Né? Então, isso se perdeu muito do horizonte, ainda mais num país como o nosso, que tem um Programa Nacional de Imunizações que é desde a ditadura militar, né, desde os anos 70, e que se viu muito enfraquecido nos últimos anos. A gente fez um estudo aqui no projeto Digitalização e Democracia e a gente fez uma análise sobre como os grupos políticos no ambiente digital reivindicavam ciência. Então a busca era, estudos mostram, cientista afirma. Nós fizemos uma regra de pesquisa que pegou tweets que falavam esses termos, ou seja, reivindicavam a ciência. E aí, a partir disso, nós montamos, né, os campos políticos. E aí, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi que um campo político mais ligado à extrema-direita, ele tinha um padrão de comportamento completamente diferente dos outros. Nós encontramos 4 grupos principais. Um mais à esquerda, um mais à centro-direita, um que não era exatamente politicamente orientado, mas ali é onde estavam influenciadores de saúde, algumas autoridades da saúde, e esse grupo da extrema-direita. E o comportamento desse grupo era muito distinto. Um link que aparecia dentro desse grupo, ele aparecia por muito mais tempo do que o que aparecia, normalmente é uma curva, né? Um link aparece, todo mundo vê e ele cai. Nesse grupo, o tempo de vida que a gente chamou, né, de uma notícia, de uma dessas alegações, ele era muito maior, né? Era um grupo que tinha mais interações, era um grupo que tinha um comportamento geral muito diferente. E aí, como é que a gente não vai, né, associar o conteúdo em si do que está sendo falado a o que está acontecendo do ponto de vista da polarização política, né? Era um grupo que estava muito engajado, tentando pautar um assunto. E é muito engraçado, porque, por exemplo, os links que eles compartilhavam, né, eram links normalmente que reivindicavam médico francês fala, médico alemão afirma. E já os links dos outros grupos políticos era aquela acusação do médico alemão é falsa. Isso você mostra a diferença no sentido uma postura mais reativa por parte de alguns grupos e uma postura ativa de tentar influenciar o debate público sobre saúde no sentido em que aquela visão política ali entendia. Ou seja, está tudo misturado e é muito difícil a gente pensar esse fenômeno apartado de outros. E vocês fizeram essa pesquisa a partir da pandemia de Covid-19. Exato. Ela pegou... Que foi uma farra da desinformação. Teve vermífugo sendo receitado contra coronavírus, teve cloroquina, teve o ditador lá de Belarus propondo, como é que era? Sauna e vodka? Isso. Foi uma farra, né? Isso. E a gente viveu, acho que a pandemia, ela é muito multifacetada em relação à ciência, em relação de ciência com a política. Acho que tem essa dimensão muito forte da crescente desinformação e, como o Vitor colocou muito bem, muito deliberada em alguns casos, de produzir um engano, a dúvida, e de produzir essas comunidades cismadas, como eu vim falando, como forma de adesão e que aí de mobilização, né? Mas também eu acho importante, por outro lado, ela nos trouxe algo muito positivo no ponto de vista científico, é a consciência que é a importância de comunicar a ciência. Eu acho que as universidades, em particular, os institutos de pesquisa, ainda viviam de uma maneira muito encastelada, né? Ainda com uma arrogância do conhecimento inabalável. Mas é um pouco assim, né? É muito assim. Nature, você pega a revista e você vai ler
um paper da Nature. Se você não é iniciado, se você é um leigo, você precisa de um tradutor. Exatamente. Basicamente para traduzir o medicinês para uma pessoa comum, não? Isso acontece muito. E eu acho que essas iniciativas, né, que tentam comunicar melhor, elas estão respondendo exatamente a essa irreverência que as pessoas têm agora em relação às mediações tradicionais. Aí a gente volta para discutir o ecossistema comunicacional contemporâneo. O jornalismo, as autoridades públicas, a ciência, os professores. Né? A partir de uma nova forma de se comunicar, de circular informação, de se reconhecer legitimidade, que está atrelada a essa nova configuração das redes, várias papéis que estavam, várias mediações que detinham a autoridade já estabelecida, agora precisam disputar essa autoridade né, no debate público. E é muito interessante porque são lógicas distintas. Por exemplo, a lógica da ciência é uma lógica de eu publico um paper, alguém corrige, alguém discorda, e aí você tem ali, no final, você tem um final ali, né, que vence a visão mais sólida cientificamente. A lógica do debate público não funciona assim, né? Então, por exemplo, a guerra dos pré-prints, né? Os pré-prints eram artigos que eram publicados sem a avaliação de pares, né? E que a lógica do pré-print é que você publica e a comunidade como um todo avalia se o seu artigo ele é bom ou não. Na pandemia, né, os campos políticos se apropriaram, né, acompanhavam diariamente a publicação de pré-prints e quando aparecia né, um pesquisador algum que tinha um ponto parecido, que concordava com ele, pegava aquilo e já tratava como ciência. E aí são dois tempos diferentes, são duas lógicas diferentes. A lógica da disputa das redes sociais, que está ligada a um convencimento, a uma persuasão, a outras dinâmicas que são completamente diferentes da lógica da ciência. Um pouco inevitável num período de pandemia altamente excepcional como a gente teve, mas certamente exacerbado por conta do cenário comunicativo que a gente estava vivendo. E foi uma novidade o surgimento de divulgadores científicos sérios, por exemplo, Átila Yamarino, para citar um? Eu acho que é uma novidade que é muito, muito importante, muito interessante, a quantidade de seguidores que tem. Acho que é importantíssima a divulgação científica, porque eu acho, e nesse caso dos influenciadores em particular, como Átila, porque tem uma dimensão da pessoalidade. Eu acho que, do ponto de vista como o Vitor colocou, né? Acho que tem uma dimensão de uma irreverência e de uma pessoalidade e de uso de outras estratégias que você vê a pessoa, que diferente dos pesquisadores, alguns pesquisadores não têm o traquejo de uso dessas... São brilhantes pesquisadores, mas no balcão, na sua pesquisa, etc. Tal, e não tem. E eu acho que a gente precisa também mobilizar esses pesquisadores e treinar e capacitá-los para que eles possam também falar em público. Mas eu acho que isso é muito importante, porque você pode criar esse agenciamento público como o Átila. Então, eu acho que é muito importante. É claro que a lógica da divulgação científica também é diferente da lógica da ciência, né? Então, um bom divulgador é que ele consegue comunicar amplamente com grandes públicos e o bom cientista ele comunica, sobretudo, muito bem com os pares. Talvez seja necessário cada vez mais que o cientista também consiga comunicar para grandes públicos e até mesmo eu via, né, da ponte da Fiocruz, no início, muita gente um pouco ainda reticente. Não vou... e afirmando, as pessoas são ignorantes, a vacina faz bem e tal. Essa é uma postura que não pode existir mais. Tem que ser uma postura de compreender por que a pessoa tem dúvida e tentar responder da melhor maneira possível. E isso, ao longo da pandemia, das próprias formas de comunicação da Fiocruz do Ministério mudaram. Da Fiocruz em particular, que o Ministério, enfim, teve muitas mudanças ao longo da pandemia, mudanças de direção, mas da Fiocruz em particular mudou muito, tentando tirar as dúvidas da população e não ignorá-las, colocando sobre a pencha de uma narrativa da falta, do déficit, falta conhecimento, falta educação. Não. Porque às vezes até é o excesso de informação que faz com que as pessoas sejam levadas a uma desinformação, pelo excesso, não pela falta, né? Então, acho que isso é uma questão interessante de pensar. Você acha que a maneira pela qual o governo Bolsonaro lidou com a informação e com a desinformação foi crucial para a vitória do Lula em 2022?
Lele, esse ponto é muito legal, porque eu acho que estava discutindo com colegas recentemente, né, sobre como Jair Bolsonaro, nosso antigo presidente, ele se colocava numa postura, mesmo estando no poder, como alguém que não pertencia àquele lugar, como um outsider dentro do poder. Na ciência isso aconteceu, né? As autoridades científicas todas se posicionando de uma forma a um determinado posicionamento em relação à vacinação. E ele completamente por fora. Na verdade, ele estava brigando ali, né, com uma cultura grande do brasileiro. O brasileiro, em geral, se vacina muito bem. A gente tem índices excelentes de vacinação. E ele estava ali usando do espaço que ele tinha como presidente para também forçar, né, uma perspectiva de mundo que ia na contramão de uma cultura mais ampla. E aí acaba como consequência, né, ele cria um pouco essa perspectiva de um outsider, de alguém que não segue as regras, né, tanto do decoro presidencial, da informação sobre saúde e sobre vários outros temas relevantes, e de certa forma isso tem um impacto. Para o eleitor comum é mais difícil, né? Ele começa a acumular vários elementos. Quem não comprou o pacote inteiro começa a duvidar, né? Muita gente comprou o pacote inteiro, né? E aí faz muito sentido. Para quem comprou, né, e acredita na fraude da saúde, na fraude das urnas e todos os outros temas que estão ao redor, né, desse conjunto político, se torna uma base muito forte. Não à toa a gente percebe que até hoje essa base é muito forte. Mas para o público mais amplo, que não comprou o pacote inteiro, né, você acaba criando aos poucos um distanciamento. E aí, evidentemente, outros candidatos, né, muitas vezes que podem estar fora do sistema, do ponto de vista, né, basta lembrar, o Lula estava preso. Anos antes, né? Assim, ele não era um candidato do sistema, mas ele é quase que empurrado para se tornar alguém do sistema. Por quê? Porque o presidente, ele se coloca nessa postura distante, né? Então, eu tenho certeza que a pandemia foi um momento que acelerou o desgaste com o Bolsonaro, né? Por decisões dele também. Por exemplo, de tentar adotar um discurso muito diferente do que as autoridades científicas globais estavam defendendo. Agora, rapazes, a gente vai para aquele ponto da nossa conversa em que a gente aciona a inteligência artificial. Olha, eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: que efeito a popularização da inteligência artificial generativa pode ter sobre a produção e circulação de fake news sobre saúde? A resposta: a popularização da inteligência artificial generativa pode ter um impacto significativo na produção e circulação de fake news sobre saúde. Com o avanço dessa tecnologia, é possível criar conteúdo falso de forma mais convincente e realista, o que torna mais difícil para as pessoas identificarem o que é verdadeiro e o que é falso. Além disso, a inteligência artificial generativa pode ser usada para criar imagens, vídeos, áudios falsos que parecem autênticos, aumentando ainda mais a disseminação de informações falsas. Isso pode levar a graves consequências para a saúde pública, pois as pessoas podem ser influenciadas por informações incorretas e tomar decisões prejudiciais para a sua saúde. Portanto, é essencial que haja um esforço conjunto para desenvolver tecnologias de detecção de fake news mais avançadas e promover a educação e o pensamento crítico para combater a propagação dessas informações falsas. O que você achou, Igor? Eu achei muito, muito bom. Mandou bem, Mas né? parabéns, Parabéns, ChatGPT. ChatGPT. Eu achei muito bom, achei que tá muito bem escrito. Se eu fosse um aluno, eu daria 10. Eu acho muito bem, acho é muito importante, eu acho que ele toca o texto, né, na dimensão da educação midiática, que eu acho que é fundamental no processo de combate à desinformação. Eu acho que a desinformação, ela, em países como o nosso, com tantas desigualdades sociais, ela toca em questões muito importantes. Questões educacionais, questão de acesso à informação, questão não só de acesso à informação, mas o acesso às tecnologias de informação, como, por exemplo, os smartphones, os celulares, que muitas vezes são pessoas... a gente estava falando no início da conversa, o acesso ao WhatsApp em vários planos de companhias telefônicas é de graça, mas o acesso a certos veículos informativos tem paywall, né? Porque você tem que pagar para estar ali.
num país como o nosso, quem é que pode pagar e ter acesso a essa informação, seja de jornais, né, tradicionais estabelecidos, o Globo, Folha, Estadão e tantos outros, o Dia, por aí vai. Quer dizer, então tem uma dimensão dessas barreiras que eu entendo que tem a ver com a crise do jornalismo, o Vitor falou isso um pouco antes, que a crise do jornalismo também é financeira, porque precisa dessas assinaturas para se sustentar também, mas ao mesmo tempo as próprias barreiras informacionais fazem com que as pessoas acabem se informando por outros lugares que não conseguindo checar. Então são questões que a gente tem desafios para as políticas públicas de comunicação muito importantes. Isso era o único adendo que eu faria essa resposta, a importância das políticas públicas de comunicação e informação e ampliar o acesso à informação para a população mais amplamente, não só o acesso à internet liberada, mas também o acesso à informação de qualidade. A gente precisa ter uma comunicação pública de qualidade e que, por conta dos paywalls das empresas privadas, que haja uma comunicação pública de qualidade e ampla, que as pessoas possam acessar. Acho que isso seria uma resposta importante a longo prazo para as fake news e desinformação que vão nos assolar por muito tempo ainda. Sem desmerecer o Zé Gotinha, mas vai muito além de fazer um videozinho simpático com o Zé Gotinha. Vai muito além, e eu entendo que um dos pontos que o chat toca, né, e que é interessante, dialoga com essa dinâmica comunicacional contemporânea, em que as pessoas não precisam mais selecionar tantos conteúdos, elas podem criar sem parar coisas. Óbvio, né, a economia da atenção, a gente conhece isso, mas, por exemplo, você pega um candidato, né, que está participando de um debate, ele tem pouco tempo, ele tem que escolher as palavras certas, né, as pessoas... Agora, quando você está falando do debate público do jeito que a gente tem hoje, a desinformação sobre saúde, por exemplo, ela não precisa respeitar, né, eu vou escolher uma específica, eu posso fazer 500, 600, aqui colar, colou, aqui funcionar, funcionou, né? Você joga e o que as pessoas comprarem acaba funcionando. Ou seja, isso é muito problemático. Muito problemático. É óbvio, a gente, né, tá fazendo uma série de estudos, né, tanto a Fiocruz quanto aqui a Escola de Comunicação. Nosso papel é tentar entender isso e pensar soluções. Mas o problema é esse, assim, né? Esse é um dos problemas fundamentais, que é essa produção massiva e quase que sem controle de notícias falsas, de informações equivocadas, de teoria da conspiração que circulam por aí, gerando muito problema. E te preocupa especialmente a produção de áudios a partir da inteligência artificial generativa, reproduzindo a voz de alguém conhecido? Porque é mais fácil gerar um áudio do que um vídeo convincente. Me preocupa muito a produção de áudio, e é de duas maneiras, genericamente, assim. Primeiro, acho que tem os áudios com relato de experiência. Eu tomei a vacina e eu fiquei mal, e que o relato da experiência tem uma força que é a prova testemunhal. Eu vivi, eu sei, é a minha vida, é a minha experiência, posso falar sobre ela. Mas, por outro lado, também já teve muitos áudios, e agora com essa produção generativa pode ser ainda pior, que era, eu sou pesquisador de não sei da onde, Instituto Butantan, ou da Fiocruz, não sei o quê, e você não sabe quem é aquela pessoa, aquele áudio, e os áudios circulavam, e falando atrocidades. Hoje pode ser que peguem a voz de uma Margarete Dal Como, por exemplo, e coloquem ela falando atrocidades, assim, coisas completamente anticientíficas. Então, isso realmente é muito preocupante. Não tinha os vídeos do Drauzio Varela? Exato, os vídeos do Drauzio Varela. Foram notícia. Isso já está acontecendo. E ultrapassa a vacina, né? Entra em medicamentos, ainda na seara da saúde, às vezes questões estéticas, né? E que aí circulam, chegam nas pessoas, às vezes por propaganda impulsionada, e aí entra todo outro problema, mas que tem um impacto enorme. A gente começou falando de dengue e vamos terminar falando de dengue. O que não é desinformação, o que é informação a respeito da vacinação que vai começar? Tem pouca vacina disponível, então tem um grupo etário que vai ser priorizado, mas é importante se vacinar. É muito importante se vacinar. Eu acho que a dengue e as suas associações, sobretudo com a dengue hemorrágica, é gravíssima, né? Então, acho que é um avanço muito grande para o país a vacinação, porque a gente sai de medidas profiláticas
muito incipientes, que é não acumular água, que são importantes, mas elas são muito restritas. E isso é informação Isso é sobre informação saúde sobre também, saúde né? também, que é muito importante. Essas medidas, sobretudo, mas essas medidas não dialogam com uma desigualdade social muito grande. Como não acumular água para quem não tem água potável todos os dias? Isso está no Grande Rio, a gente não precisa nem ir muito longe. No Grande Rio tem pessoas, casas, famílias que não têm água potável todo dia, que precisam acumular a água porque não conseguem receber todos os dias água potável. Então, a vacina é muito importante porque ela nos torna todos iguais nesse sentido e protegidos em relação à dengue. Então é muito importante, vem muito bem. Eu fico muito feliz que essa primeira dosagem está vindo a partir desse consórcio com o Instituto Butantan, mas que já está se mobilizando para produzir no Brasil, o que vai ampliar ainda mais essa vacinação. Acho que vai ser muito importante. Acho que a gente vai ter verões mais tranquilos em relação, que é sempre uma preocupação. Você começou com essa preocupação, né, da própria vacinação. Acho que a gente vai ter, vamos ficar mais tranquilos em relação à dengue nos próximos anos. Isso é muito bom. Tomara. Igor, muito obrigada. Obrigado. Vitor, muito obrigada. E viva a ciência, né, rapazes? Viva a É ciência. isso. Obrigado, Leila. Obrigado. Viva a informação de qualidade. Obrigada a vocês de casa também. E até o próximo Meio Tempo.